Eu sou Ana Paula, historiadora, especialista em mídias sociais e comunicação digital. Eu trabalho em projetos culturais, museus e sociais há mais de 6 anos. Atualmente eu trabalho na área de gestão de comunicação digital no Museu das Minas do Metal em Belo Horizonte e escrevi recentemente um capítulo no livro Reprograme e sou residente da Residência Criativa. Eu trabalho com museus há mais de 6 anos e nos últimos 3 anos eu comecei a atuar com comunicação digital e mídias sociais em museus, e isso me despertou o desejo e a curiosidade de empreender na área de tecnologia em museus, e por isso nos últimos 2 anos eu criei o MUDS, que é um guia colaborativo de museus, que compreende alguns museus de Belo Horizonte, região metropolitana, e a principal função é conectar museus e as pessoas, disponibilizando informações sobre os museus na internet. Para além disso, eu também empreendi e fiz um esforço de encontrar modelos de negócios sustentáveis que envolvessem mídias digitais, museus e conteúdos culturais. E desde então eu venho trabalhando, fazendo pesquisas, levantando dados para conseguir tentar criar produtos para museus no Brasil. Apesar de algumas recentes descobertas estarem mostrando que talvez a principal questão não seja na área de empreendedorismo e também na área de tecnologia, mas sim na área de democratização, ampliação de acesso e outras políticas que não estejam ligadas diretamente ou propriamente dito com a tecnologia. É como se os museus deixassem de ser apenas prédios antigos e com um custo alto de manutenção, e que fossem pensados como lugares de encontro e lugares que conectam as pessoas, e que as pessoas visitando esses museus, elas pudessem não só de alguma forma ver e apreciar obras, objetos ou conteúdos artísticos, mas que ali ele fosse lugar para pensar a sociedade, para provocar inquietações nas pessoas, para pessoas se relacionarem, e que eles de fato se preocupassem em atrair, manter e fidelizar esses públicos. Sobre as tendências em mídias digitais e museus no mundo, eu participei do Museum in the Web, que é a maior conferência sobre o assunto no mundo. Ela nasceu na América do Norte e já tem 16 anos que os melhores profissionais da área se reúnem todos os anos para discutir isso. E eu acho que a questão das mídias digitais e dos museus tem dois lados. Tem o lado próprio da expografia, da museografia, que é a tendência mundial de você usar cada vez mais conteúdos digitais e uso das mídias interativas para expor, comunicar conteúdos simbólicos ou conteúdos imateriais. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da comunicação propriamente dita, a comunicação, o marketing, como que o museu se propaga e se divulga para o público. Bom, sobre a primeira parte, que é a questão da discussão, e que para mim eu considero polêmica, sobre o uso cada vez mais intensivo das novas mídias nas exposições e na criação e concepção de novos museus, eu acho que a gente tem que sair da discussão dicotômica. De um lado, a gente tem correntes museológicas que condenam o uso excessivo de tecnologia nas exposições e nos museus, como se aquilo fosse uma superficialidade ou uma artificialidade ou uma não profundidade na questão que se precisa trabalhar. Porém, de outro lado, a gente tem a defesa do uso cada vez mais dessa linguagem, já que é uma linguagem atual, que está presente na nossa vida nas coisas mais básicas, como ir ao banco, como fazer compras. Então, por que não também fazer isso na cultura? A minha opinião é que a gente precisa ter um equilíbrio e não sair dessa medição de forças, e entender que linguagem é uma tecnologia e que é entender que tecnologia é uma linguagem e que a gente vai precisar usar cada vez mais novas linguagens para se comunicar o que se quer. E que talvez, eu acho que o que resolveria o problema de dizer que a tecnologia não dá conta de um certo tema, de um certo conteúdo, é que ela de fato não tem que dar. Talvez aí a gente entre a questão
de como se trabalha isso, quem é o papel do mediador, do educador, ou como o museu, a exposição, o artista vai conseguir prolongar isso, ou vai conseguir provocar inquietação ou despertar o conhecimento que se quer. Então, eu acho que não é uma relação dicotômica do que é bom ou do que é ruim. É como fazer as duas coisas bem feitas, mas o que a gente não pode negar, na minha opinião, é que, de fato, a gente vai ter que incorporar, ou pelo menos eu gostaria muito que os artistas, os curadores e os novos museólogos tentassem entender mais e se apropriar mais da tecnologia para comunicar a cultura. Bom, os museus já estão se pensando, para além da questão da comunicação e do marketing, um exemplo básico que foi super premiado foi do Rijksmuseum Museum, em Amsterdã. Ele ficou cerca de uma década fechado, sendo restaurado, sendo reformado, e foi reaberto ao público esse ano. E junto eles também lançaram um novo site, um novo aplicativo. Bom, no site, mais do que informar horários de funcionamento, de ingresso, valores e atrações, é como se eles disponibilizassem todo o conteúdo do museu no site. Então, para você ter uma ideia, tem uma parte do site que chama Rijks Studio, onde eles tiveram um trabalho gigantesco de digitalizar em altíssima resolução muitas coleções, muitas obras, e aí o usuário do site pode pegar essas obras e imprimir canecas, estampas de tecido para o seu sofá, para a sua cortina. Então é como se o visitante se apropriasse e criasse um museu particular a partir daquele conteúdo. É uma subversão muito criativa e uma apropriação por meio do digital que eu considero muito positiva. Então eu acho que essa é uma tendência, assim, não é um site mais, falando de projetos de web, não é um site mais só informativo, é um site mesmo participativo, onde as pessoas conseguem explorar o museu e que sai daquela coisa, né, só da visita virtual, do 3D, o que também já é uma vantagem incrível e um benefício que eu julgo ser muito bom também para os museus que tiverem oportunidade. Já em termos de aplicativo, eu acho que a grande tendência é o mobile. Museus que já têm uma estratégia de comunicação digital muito bem estabelecida entendem a importância de estarem disponíveis em dispositivos móveis para os usuários. Então, o visitante pode ter a qualquer momento, em qualquer lugar, à sua mão a programação, mensagens personalizadas, conteúdos específicos, adquirir ingressos antecipadamente. Então, eu acho que é um pacote de benefícios e também de disponibilização de conteúdos e oportunidade de prolongamento da visita, de repente. Então, eu acho que é isso, é tentar se aproximar ao máximo e aproximar ao máximo o conteúdo do museu por meio dessas plataformas e pensar no mobile. Sobre a relação entre museus e turismo, a questão de se estar presente, né, nas mídias sociais, na internet, em dispositivos móveis, é mais óbvia e premente ainda, do ponto de vista do marketing e da comunicação. Com certeza o turista, o visitante estrangeiro ou mesmo nacional que pretenda visitar um museu, ele vai buscar essa informação antes, e a gente sabe que cada vez mais as pessoas fazem uso da internet e das mídias móveis para ter acesso à informação, ter acesso à opinião de outros visitantes, enfim, para ter referência se aquele lugar é um bom lugar para se visitar. E se você já consegue disponibilizar mais do que simplesmente informação sobre valor de ingresso, horário de visitação, enfim, mas já adiantar algum conteúdo para esse visitante via web ou via mobile, com certeza isso vai incrementar muito os números de visitação de turistas. No último mês de julho, o Museu das Minas e do Metal em Belo Horizonte ganhou um prêmio de excelência do TripAdvisor, que é a maior comunidade de viajantes do mundo, que confere às atrações lugares e rankings e votos que são feitos pelos próprios visitantes. Então, para um museu é muito importante ele estar e manter um perfil vivo nesse canal, uma vez que você recebe reviews de todas as línguas, português, obviamente, espanhol, inglês, francês, alemão,
e o museu pode responder esses reviews. Se o museu souber aproveitar isso bem, além de ser esse lugar onde ele vai se divulgar e vai ter impressões a seu respeito feito pelas pessoas, é também um importantíssimo canal de feedback. A gente sabe o quanto é importante hoje para os museus a questão das avaliações, em como às vezes o museu na sua dinâmica de trabalho diária tem dificuldade de recolher esses feedbacks. Então ali está tudo muito bem organizado, é um feedback sempre muito preciso, porque quem dá o feedback, quem faz o review também é avaliado depois por outros usuários do site. Então é também uma maneira dos museus ouvirem o que as pessoas estão achando sobre ele. Eu acho que é muito importante os museus começarem também a se inserirem, além de Facebook, Twitter, YouTube e canais mais específicos, procurar esses lugares onde ele consegue comunicar com esses nichos, como os turistas, por exemplo. Eu acho que museus e mídias digitais ainda não é um mercado de trabalho consolidado, apesar de que a minha experiência vem de uma decisão estratégica muito bem sucedida, que é o caso do Museu das Minas e do Metal, onde eu fui contratada a princípio para ser uma analista em educação, mas especificamente para trabalhar com a rede social própria do museu, que foi um projeto estabelecido e criado desde a sua criação, entendendo que um museu que usa intensivamente a linguagem tecnológica não poderia deixar de usá-la também na sua relação com o público e principalmente estudantes e professores. Então, por isso teve-se o trabalho de criar roteiros interativos que expandem o museu para fora, que tem a ver com aquela tendência de web que a gente falou, mas que também cria uma rede onde as pessoas podem se conectar, podem criar novos conteúdos e enriquecer o museu com as suas impressões e as suas pesquisas. E a princípio eu ia trabalhar apenas com isso, mas entendendo que o museu não poderia estar de fora também dessas outras redes que a gente já citou aqui. A gente conseguiu de alguma forma, entendendo que isso era estratégico para o museu, tanto em termos de comunicação museológica e de divulgação e marketing, que se tivesse uma pessoa exclusiva e dedicada para isso, então eu acabei me tornando essa gestora de mídias sociais e comunicação digital. O que eu nunca parei para pesquisar, mas eu acho que talvez seja um dos poucos museus no Brasil que tenha uma pessoa dedicada exclusivamente a isso, e isso é um mérito da gestão do Museu das Minas e do Metal que eu preciso citar. No entanto, na minha experiência, na minha trajetória e nos eventos sobre museus e museologia e tecnologia que eu participei, eu consigo ver, a gente consegue ver que isso é comum. Muitos profissionais da área de digital e de mídias sociais tiveram que criar seus próprios cargos, entendendo e colocando isso como um processo estratégico e criativo dentro do museu, mas que talvez ainda não seja, porque talvez a gente ainda não tenha sensibilidade para a importância da comunicação estratégica dentro dos museus. Então, eu acho que o que a gente precisa, em primeiro lugar, é essa sensibilização sobre a importância da comunicação e também a comunicação digital e mídias sociais, seguida de profissionalização para capacitar os profissionais para eles estarem aptos a trabalharem com isso dentro das instituições. No Brasil, os maiores desafios ainda estão em reconhecer que os museus precisam se comunicar. Na obra do Reprograme, organizada pelo Luiz Marcelo Mendes, a gente vê vários artigos falando sobre essa importância dos museus deixarem de serem ilhas e serem plataformas. Então, um exemplo claro é que na minha pesquisa para a criação do MUTES, quando eu fui pesquisar os museus e para disponibilizar informações básicas sobre as instituições para quem fosse consultar o guia, eu percebi que muitos museus não tinham nenhum website, não tinham nenhum sítio eletrônico onde um visitante pudesse achar uma informação clara, precisa e atualizada sobre as informações básicas que se precisa para visitar aquele museu. Então, reconhecer que o museu precisa de um site amigável, um site bonito, onde se acha informações que são para os visitantes e não informações apenas que falam de si mesmo, que o museu fala de suas coleções, de seus curadores, de seus patrocinadores, mas um site que tenha serviço e que tenha conteúdos relevantes para as pessoas. Talvez o grande desafio seja esse, que os museus se preocupem em ter um projeto e um planejamento estratégico de comunicação claro e definido. Não dá mais para museus do século XXI não terem um site
e um site que se consiga achar e se consiga navegar para se ter acesso. E aí, concomitante, paralelo a isso, os museus precisam estar nesses canais, mas estar nesses canais para se relacionarem, estar nesses canais para conversarem, e não estar nesses canais apenas para divulgarem a sua programação ou para dizer venha me visitar porque eu sou legal. É de fato entregar conteúdo relevante para as pessoas, ouvir opinião, ouvir críticas, melhorar suas coleções, receber feedbacks importantes, enfim, ter uma gestão participativa e as mídias sociais, a grande contribuição delas é essa. Então, esse movimento do Brasil que a gente assiste desse boom de novos museus ou até mesmo do incremento de investimentos privados, públicos, eu acho que ele vai ter que levar isso em consideração e vai ter que respeitar muito essa vontade que as pessoas têm de se relacionarem com as instituições ou com as empresas nas mídias sociais e vão precisar fazer uma política e um planejamento de comunicação digital muito bem feito. Na última Conferência Internacional de Museus, o ICOM, que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil, isso foi muito falado, que a grande questão dos museus não está na tecnologia, mas na criatividade. Na criatividade para atrair visitantes, na criatividade para fazer uma gestão mais participativa, na criatividade para entender que o público participa de todas as atividades que são essenciais e estratégicas para os museus. Então, foi uma jornada de 2 anos, onde eu descobri muitas coisas, aprendi muito também, e sobretudo como a gente precisa dessa criação de novos públicos no museu, o empreendedorismo ligado aos museus talvez não esteja focado na tecnologia, mas que a gente tem muitas oportunidades. E que esse empreendedorismo criativo esteja mais ligado talvez à questão da democratização do acesso, de novos eventos e exposições que atraiam as pessoas e que envolvam o público, novas abordagens educativas, novas leituras do museu como espaço não formal de educação. Enfim, é uma coisa que a gente vai precisar de continuar mexendo, que eu quero continuar pesquisando, porque eu acho que os museus precisam atrair empreendedores, os museus precisam dar as mãos a empreendedores para criar novos projetos, para incrementar sustentabilidade, que é outra grande questão. Então, talvez também a gente tenha aqui um grande campo para os museus, seja esse, pensar em empreendedorismo criativo para criar novas linhas de sustentabilidade e não ser tão dependente de patrocínios e políticas públicas de cultura. Eu acho que talvez esse seja um grande campo. E a gente tem capacidade para isso, a gente tem criatividade para isso, e eu acho que a gente tem que continuar empreendendo, pesquisando e executando, principalmente, arriscando. A gente vai precisar de muita ousadia para testar esses novos modelos de negócio, para testar a inovação na cultura, e a gente precisa, de fato, fazer. A gente assiste a um aumento significativo das pessoas visitando museus nos últimos anos. No Brasil, a gente teve várias exposições com filas quilométricas, com pessoas debaixo do sol, debaixo de chuva, esperando cerca de 4 horas em filas para visitar exposições. E que tipo de projeto para empreender novos negócios, utilizando o digital, essa vontade, essa empolgação que as pessoas estão para consumir cultura, os gestores de museus e espaços estão fazendo. Então, eu acho que o grande desafio é esse, de repente, vender ingressos antecipados, criar aplicativos com jogos e pensar como que as pessoas depois podem prolongar essa visita, de repente uma exposição que veio no Brasil pela primeira vez e não vai voltar tão cedo, como fazer que isso fique comigo por mais tempo, que não seja só por meio de uma plataforma, de um catálogo, ou um livro, ou um imã de geladeira. Será que não, talvez, me enviar conteúdos mensais, ou eu participar de assinatura de um vídeo ou de um canal que me atualize até a próxima exposição? Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar em termos de negócio digital para conseguir fortalecer isso, e não só para pensar que isso vai ser uma forma de os museus e os produtores culturais
ter sustentabilidade, mas pensando do lado do consumidor, do visitante que quer isso. As pessoas consomem conteúdos cada vez mais na internet e também em outros tipos de mídia. E pensar que as pessoas não querem comprar isso, que elas não querem pagar isso, é muito prévio, porque a gente nunca perguntou e a gente nunca fez. Então eu acho que a gente tem que se arriscar mais. Está se criando uma comunidade muito de alta performance que trabalha nos museus, então são pessoas que às vezes deixam corporações como o Google para vir trabalhar em museus porque eles entendem que ali eles vão ter espaços de muita criatividade para conseguir desempenhar o que eles acreditam e o que eles estudaram bastante para fazer. E também profissionais criando autonomia e discutindo isso entre si, criando uma verdadeira rede de profissionais de alta performance, e isso começa a acontecer no Brasil também. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa rede. E um movimento legal é o Drinking About Museums, que foi um grupo de profissionais em Boston que começaram a marcar happy hours, mas para falar de museu. Então é um momento de descontração, onde você vai beber, você vai ficar feliz e você vai discutir coisas sobre museus. E esse movimento já aconteceu no Rio de Janeiro algumas vezes e provavelmente ele vai começar a se espalhar pelo Brasil. E eu acho que o grande convite que fica para quem trabalha em museu é esse, de participar dessa rede, discutir essas questões, procurar se profissionalizar e se capacitar cada vez mais. E eu acho que é assim, eu acho que é de fato mostrando para as pessoas o quanto é legal, o quanto é feliz e o quanto é gostoso trabalhar num lugar como o museu, ter o privilégio de trabalhar num espaço de cultura, que os museus vão conseguir atrair novos talentos. E eu acho que é outro desafio os museus. Os museus precisam atrair novos talentos, os museus precisam atrair profissionais capacitados e profissionais jovens que queiram fazer mais pela cultura, que queiram fazer mais pelo país, entendendo que é uma área muito legal para se trabalhar. Então, eu acho que é isso, que é muito bom trabalhar em museu, que eu adoro ser profissional de museu e que todo mundo devia experimentar.